Pilha de Gibis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas. Shazam? Não, outra pra... aqui, ó. E pela primeira vez aqui com a gente, depois de várias tentativas, o papai do ano, Igor Meda. A mim, meus X-Men, Baby Meda, fica quietinho, por favor. Olha aí, tá vendo? Agora está junto com o Baby Meda participando dessa gravação, né, Igor? Tá vendo? Demorou, mas saiu. Finalmente eu tô aqui com vocês. Valeu pelo convite, bate-papo. Eu tava doido pra estar, gosto pra caramba, e vamos embora. Até que vamos falar de uma parada que eu gosto muito. Pois é. Você é um dos mutuninhas mais ativos ali. Você, na verdade, quando você tá lá no Twitter, ou você tá falando de X-Men ou do Vasco, mas agora também está falando do Baby Meda, então são 3 os assuntos principais seus no Twitter. E aí, como a gente, nesse daqui não é um podcast de futebol e nem um podcast de paternidade, sobrou X-Men, né? E eu comecei a falar do Baby Meda para ter algo que me dê alegria, né? Porque o Vasco na zona de rebaixamento e os X-Men nessa fase Cracoa, meu Deus do céu. Olha aí, outra parte, a gente pode chamar o Igor aí, grandes pais mutantes, Ciclope, que entrega o pai, o filho pra qualquer um no futuro. Não, os X-Men são referência, né? O Xavier com os filhos dele também, o Magneto. Os X-Men só tem pai legal. Maria. E agora em Cracoa que o povo transa e larga o filho lá pra ilha criar, né? Tem isso Ainda agora, tem isso também, né? Meu Deus do céu. E, A galera e da você, Utopia assim vai me xingar, mas meu Deus do céu, os caras conseguem piorar cada vez mais. e você e o Daniel lá do Pop Utopia, quem é que eu defenda isso aí? Não dá. Não, Cracoa tá difícil. Começou com potencial enorme, mas... Meu Deus. Pois é. Mas dando continuidade às nossas comemorações dos 60 anos dos X-Men, né? Por sugestão do Igor, né? Como a gente falou naquele primeiro programa que a gente falou sobre os primeiros gibis dos X-Men que a gente leu. Vamos aqui dar continuidade, vamos falar, já que vocês não estão muito agradados dessa fase cracoana, vamos falar então das nossas sagas favoritas de X-Men, né? Vamos falar um pouquinho daquelas principais historinhas que a gente gostou de ler em todos esses 60 anos de sagas. Vamos citar aqui algumas e aí, como nós somos bons anfitriões, né, Maurício Dantas, vamos começar com o nosso digníssimo convidado, né? Igor, qual que seria assim a primeira história, a primeira saga, a sua saga favorita de X-Men? Eu vou começar com uma pequena polêmica, que para mim a melhor saga dos X-Men ainda é a primeira saga que eu acompanhei, que é Programa de Extermínio. Eu sou apaixonado por essa saga, porque eu acho que ela reúne muitas das coisas que me fizeram me apaixonar pelos X-Men. E eu gosto muito do mix que ela envolve, porque Programa de Extermínio a gente tem o Claremont, a gente tem o Louis Simonson, a gente tem Rob Liefeld, a gente tem o Bogdanov, a gente tem o Jim Lee, a gente tem Combate com Preconceito, as relações entre eles, a gente tem polêmica, morre gente, a gente tem o que é o Achille dos X-Men, está em Programa dos Extermínio.
Essa saga agora aí eu tô achando que é muito mais uma coisa nostálgica, né? Aquela coisa sentimental do que a qualidade da saga em si. É uma saga que é polêmica. Muita gente, quando relê, critica bastante. Ela praticamente não entra nas maiores sagas de quase ninguém. E eu entendo que ela tem umas coisas noventistas que a galera curte, mas ela criou muitas das bases para muitas coisas que fizeram os X-Men subir de nível. X-Men depois veio com o X-Men número 1 com o título mais vendido de todos os tempos. Se o segundo título mais vendido é X-Force, muitas das coisas, o programa de extermínio preparou o terreno e, ainda pior, eles não foram naquela sequência de um pupurri de sagas, né? O programa de extermínio veio de um momento não tão de sucesso dos X-Men, eles estavam pós-inferno ali, pós a fase Outback meio passeando, os novos mutantes no limbo, ninguém sabia o que fazer com o X-Factor, então tava meio que uma bagunça ali. Os X-Men estavam numa fase com um desenho muito bom, roteiros legais, mas não estavam de uma forma midiática, fazendo tanto barulho. Programas de Termínio levantou que depois dali foi uma saga depois da outra, muito sucesso. O que você acha de programa de extermínio, Maurício? Inclusive, já adiantando até o que a gente já vai acabar falando aí num podcast em breve lá do Avante Vingadores, com a participação do Daniel, também fazendo parte aí dos nossos eventos de comemoração dos X-Men, de aniversário dos X-Men, que é uma das primeiras sagas que eu li também dos X-Men. Na verdade, eu peguei emprestado. Até então, eu li X-Men esporadicamente de dois irmãos, que eram meus vizinhos de prédio, né? Vizinho de frente, André e Thiago. E eles liam mais DC e X-Men, né? X-Men sempre foi os personagens mais DC da Marvel. E eles gostavam dos X-Men e eu pegava o gibi dele lá e comecei algumas edições antes ali de pegar um extermínio. E acabei comprando, a gente falou isso também no último pilha sobre X-Men, né? Eu acabei comprando aquela primeira edição que eu falei, da Miss Marvel contra a Vampira, que é a volta da Vampira, né? A primeira aparição dela ali pelo Jim Lee, já com esse visual que a gente vai conhecer e gostar, dos anos 90, mais bonitona, gostosona e tudo mais. E O Portal do Destino, né? isso, ela saindo do portal de China, caindo naquela cidade ali, cheia dos carrascos e tudo mais, ela acaba fugindo. É uma loucura essa edição, né? E ela acaba lá com o Magneto na Terra Selvagem. E a gente vai ter aquele mini arco dele lá com a Zaladani, com a vampira seminua do lado. E daí em diante já já dá o gancho, né? Para os eventos de programa de extermínio. Começa na edição seguinte aqui da mensalzinha da Abril. E eu adorei também, eu não sabia de metade do que estava acontecendo ali, mas meu sentimento é esse mesmo do Igor. Não é um evento que tem um crescendo gigante assim, é como se fosse assim, ó, deu uma merda aqui e envolveu todo mundo. É tão casual por um lado quanto é bem arquitetada pelo outro, sabe? Então isso acaba atraindo o leitor que pensa assim, pô, velho, não sei nada disso aqui, mas tô curtindo. O leitor que já curte e tudo mais, veio de ver de repente todo mundo se unindo ali. É uma justificativa bacana, né, Igor? Pra juntar todos os títulos que estavam rolando na época, em volta de Genosha, que era um plot que vinha Veio andando do ali inferno, a né? expor. Pois é. Então, assim, gente se reencontra e tudo mais, ainda dá um gancho muito legal. É um bom ponto de partida pro leitor dos X-Men, né? Porque depois disso vai ter a saga da Ilha Muir, que é contra o Rei das Sombras, e ali a gente vai ter depois a divisão nas equipes azul e dourada, né? Então é um baita momento ali de X-Men e vem crescendo mesmo, assim. Eu acho que o que acontece em Genosha, ali nesse programa de extermínio, é um catalisador legal para muita mudança boa e uma reorganização ali. Os X-Men meio que se juntam depois disso, né? Eles Acaba. arrumam a casa, lançam personagens novos, estabilizam personagens que estavam meio que sem saber o que fazer. Então, Cable, a Psylocke, o Gambit, a Jubileu, são personagens que nessa saga ele diz, opa, a galera chegou para ficar. A Tempestade volta a ser adulta Adulta. também aí, né? E aí reassume a sua posição de líder. E aí as coisas vão acontecendo de uma forma bem dinâmica. Eu concordo assim com o Márcio, disse, não é um grande evento, é verdade. Pois talvez não entre muitas listas aí da galera.
mas é um gibi que em si é um belo gibizinho mensal, é um bom evento assim de 2, 3 meses ali, o que eu soube de verão, né? O blockbuster. E é uma história que serve bem para redefinir o que vem depois. O trabalho editorial desse não existe mais hoje em dia, né? A gente vê cada um indo para um lado, seja com aquele arco lá do Império, né? Com Y, seja com os que eu sou mais recente, como o Axé, né? Que a gente cobriu aqui no Pilha. E seja outros que, porra, o Axé mesmo é pra ter acontecido uma porra de coisa, mas sim, fica uma referência outra ali ao Eanos, a destruição em Araco e uma outra coisa assim, mas não aconteceu nada. Sabe, a vida segue, parece que foi um sonho ruim, de vez em quando a gente lembra. E os X-Men tem muita saga recente para desconstruir, para destruir ou para chocar. Programa de Extermínio vem de uma época que as sagas eram feitas para construir. Então você tem personagens que crescem, que avançam, que tem um processo de maturação. É uma saga que não precisa de retcon, que não precisa mexer com as coisas, que não precisa fazer uma coisa extremamente louca para fazer os personagens avançarem no seu desenvolvimento. Eu gosto desse programa de extermínio como um fã do trabalho do Chuck Dixon e do Chris Claremont, porque é o simples bem feito. É uma saga feijãozinha com arroz que entrega e que diverte. O que eu acho que a maioria dos casos os gibis tem que ser. Mesmo sendo um profissional de marketing, eu acho que hoje existe um excesso de marketing dentro dos quadrinhos. Eu vou aí por aquilo que a gente fala sempre, né, Marcos? De que toda hora tem um gibi do Batman querendo revolucionar o personagem, querendo mudar tudo. Sim. E fazer a história definitiva do personagem. Quando a gente sente falta mesmo desse feijãozinho com arroz. Esse gibizinho de 22 páginas que no mês te intriga, te interessa e te faz querer voltar para ver o gibi do mês que vem. É verdade. No caso de programa de extermínio, eu acho que eu li a edição que a Panini lançou há alguns anos. Não foi nem essa que eu acho que a Panini chegou a relançar, né? Essa programa de extermínio, nessa versão legal. vintage, né? Que ela lançou agora, naquela edição Marvel Vintage. Eu tenho um encadernado bem mais antigo. Assim que saiu, na época eu Capa recomprei. mole, né? Isso, capa mole, porque tem um detalhe, que é uma teoria de fã, tá, gente? Para mim, Programa de Extermínio foi uma das últimas sagas do arco dos X-Men que o Claremont teve mais controle do que os desenhistas. Se você reparar daí para frente, os desenhistas começaram a ter cada vez mais poder e você começa a sentir menos as ideias do Claremont e mais uma ideia, meu irmão, de Lee você manda, Liefeld você manda e arrebentem. Pode ser, porque logo depois veio como o Maurício falou, logo depois veio a saga da Ilha Muir, e aí teve X-Men 1, que aí já era o Jim Lee mandando, né? Então logo depois daquele primeiro arco foi que eles chutaram tudo e abriram a Image, né? Então faz sentido. Logo depois desse arco aí que é a despedida do Claremont, a gente tem a história infame, né, de que o Jim Lee e o Wilson Potássio entregando as páginas assim da cabeça deles e o John Byrne botando diálogos ali para tentar fazer sentido das coisas. E o Byrne disse: não vou trabalhar assim não. Eu posso mandar um roteiro de 2 páginas que seja para os caras fazerem e aí eu já sei mais ou menos o que está acontecendo. Eles me mandam as páginas prontas e aí eu boto o diálogo. Mas não participar de nada, receber as páginas prontas e botar só o diálogo, tô fora. E aí ele se manda mesmo, e quem assume essa pica aí é o Scott Lobdell, né? Sim. E que acaba se dando bem, porque pouco tempo depois o pessoal sai pra Image, né? E aí ele fica mandando ali nos X-Men mesmo. E a Marvel perdeu Claremont de graça depois de 16 anos, né? É uma coisa que quase ninguém entende. Como é que você tem um roteirista há tanto tempo? Porque para mim a passagem do Claremont dos X-Men é como no Marvel Wolfman nos Titãs, assim. Você joga no peito dos caras um título que não tava essas coisas todas e diz, segura. E o cara passa mais do que uma década, passa quase 2 décadas. Aí a Marvel diz, não, agora quem manda é o Jim Lee. Aí o cara diz, beleza. Aí depois o Jim Lee diz, tchau galera, porque você dá para sentir como a mudança no roteiro sacudiu muito. Eu, quando era adolescente, eu achava lindo. Jim Lee era o meu herói nos quadrinhos. Depois que eu fiquei velho, eu pensei, puta que pariu, que merda. Não, mas aí eu vou defender, não vou defender botar a vassoura atrás da porta pro Claremont desse jeito, não é isso não.
mas defendo que ele saiu num ótimo momento, saiu em cima, sabe? Com uma excelente história, inclusive, aquele arco, né, Gênesis Mutante é muito bom. Sim. É uma despedida a contento, assim, e ele fecha ali uma trajetória com o Magneto, né? Eu acho que ele sai bem. Agora concordo plenamente com você que o jeito como foi feito não é legal. E começou mesmo uma parada ali de que é o desenhista que mandava, né? Tanto que a Marvel depois disso acaba perdendo o Capullo por fazer o contrário. Porque quando saem todos os outros, a Marvel chega pro Capullo e diz: ó, bicho, você é nosso carro-chefe agora. E um pouco depois diz assim: não, a gente não pode dar muita moral pros desenhistas não, senão eles se mandam e vão para fazer suas editoras. Aí cortaram a ideia do desenhista sensação, né? Ficar levando o cara para as convenções, fazendo pôster específico pro cara e assinatura, tarde de autógrafo nas Comic Cons, né? E fizeram isso junto com o Capullo, que foi o Capullo fez, pegou a lancheirinha dele, a guitarrinha dele também, né? Que é metaleira, e foi pra Image pra desenhar Spawn. Ele sai de X-Force, ele ia pra Uncanny X-Men, né? E vai pra Image. E aí quem entra também que é da casa, né? Só vai sair agora que foi o Romitinha. O Romitinha faz aquele arco, por exemplo, dos como é o nome lá? Dos acólitos. Lá na Escócia, lembra que tem aquele noviço Atração lá? Fatal, né? Aí vem atrações fatais, aí vem. Eu não sei, aqui no Brasil é atração fatal, no singular, né? Que em inglês é no plural. E vem Canção do Carrasco e tudo mais. E a gente vai ter aí uma grande leva de desenhistas, mas a maioria ou é prata da casa ou é gente que está se desenvolvendo por ali agora. Não tem A mais essa Marvel coisa apela e de... pede pro Gilbert voltar e o Romitinha voltarem para dizer, pelo amor de Deus, vem pros X-Men, senão a gente perde o título. Exatamente. E o Kubert também, né? Não quis, de novo, de uma geração ali, filho de uma galera mais comprometida, por assim dizer, né? Os filhos do chão de fábrica, né? Do Joe Kubert, do John Romita, pai. E essa galera fica mesmo ali, não vai investir em coisa nova, não. E acabam ficando mesmo e fazem o nome deles até ir para outras coisas, para Image. Não, Image acho que nenhum dos dois nunca foi, não. Mas ir Não. pra descer Na recentemente. na verdade, o Romitinha foi pra Image pra fazer o Kick-Ass, né? Mas foi muito tempo depois. Foi na Image, não foi? Ou foi na Marvel, Kick-Ass, na Epic? Não, o que quer é do Milar, pela Image no começo. Pronto, então o que eu sei do Romitinha na Image é com Kick-Ass, mas 20 anos depois. Porque ele ainda fica na fase do Bispo, ele ainda fica um tempão aí pra frente, tanto ele quanto o Gilbert, que passa aí pro gibi do Wolverine, se as garras e segura, uma fase boa com Larry Hama, saudade de uma fase boa do Wolverine. Não, aí você tá confundindo o Wade com o Adam, pô. Então, falando, os Gilbert que foram, e depois eles separaram, né? Eles foram pra salvar os títulos X. Um ficou dos X-Men e o outro foi pro Wolverine, que a Marvel disse, pelo amor de Deus, tira os medalhões fiquem aqui, saíram os outros e vocês seguram. Mas eu acho que teve um estopim aí, que eu acho que, por esse programa de extermínio, apesar de muita gente não gostar, é a minha saga favorita dos X-Men. Bom, a gente falou aqui do Romitinha, então eu vou falar da minha saga favorita dos X-Men, que a Panini já publicou em encadernados e eu sinto, e ela deve republicá-la novamente agora nas sagas, né? Já tá chegando nessa fase, nas sagas dos X-Men, que é Massacre de Mutantes. Eu falei que foi um dos primeiros gibis dos X-Men que eu li, né, no programa anterior. Salvo engano, saiu aqui primeiro em X-Men da Abril 31, salvo engano, vou confirmar aqui, mas é um desses crossovers que juntam, além de juntar todos os títulos mutantes na época, ainda pegam os agregados, né? Porque eram aqueles que eram escritos por escritores que faziam títulos dos X-Men, né? Tem o Thor participa da saga, Demolidor e o sempre presente Quarteto Futuro, né? Meu Deus do céu, existiu isso. Existiu e vai voltar agora no selo Casa dos Artistas, né? Asilo dos Artistas. Vai voltar agora o gibi do Quarteto Futuro
com a Judy Brigham desenhando, pelo menos as capas, né? Eu só vi a capa até agora. E eu acho que é texto da Louise Simonson também. E o Joel, Olha nesse aí. momento, Está emite cometendo um harakiri. Joel, nesse momento, forma um esgar de dor e de repúdio. Se prepara para xingar muito. Eu, Esse adolescente, grito que você está escutando agora é do Joel. eu torcia todo mês pra esses moleques morrerem e os gibi deles acabarem. Que Deus me doe. Mas, meu Deus do céu, eu adolescente, eu ficava com uma raiva quando apareciam esses moleques. Mas é Era uma chato. saga maravilhosa, Marquinhos. Mas aí eu tô confirmando aqui, começou em X-Men 31 da Abril e foi até X-Men 34. E aí envolveu X-Men, Novos Mutantes, eu não tenho certeza se chegou a envolver, eu acredito que sim, mas X-Men, Novos Mutantes e X-Factor, né? E é aquela saga que o pessoal já conhece, né? Os Morlocks, que é aqueles mutantes que viviam nos esgotos de Nova York, começam a ser massacrados por um novo grupo de vilões chamados Carrascos. E eles estão lá, estão matando, cometendo aquele genocídio. Ninguém sabe exatamente quem que mandou matar aqueles mutantes, porque a maioria deles eram pacíficos, né? Um ou outro que já tinha aparecido, já tinha dado algum trabalho para os X-Men. E nessa época, a Tempestade, ela também era líder dos Morlocks, né? Ela tinha se tornado líder dos Morlocks por conta... Ela tinha tido aquele confronto com a Calisto, né? E ela também era líder dos Morlocks. E, cara, é uma saga que, além de ser muito impactante, porque você pegava o gibi, se você torcesse o gibi, ele escorria sangue mutante, como... ela gerou consequências grandes, né, para pros X-Men, porque o Colossus, o Noturno e a Lince Negra ficaram gravemente feridos na saga, né? Tanto é que foi quase que consequência direta dessa saga. Eles saíram dos X-Men, menos o Colossus, eu acho que ele chegou a sair também. Mas aí a Lince Negra e o Noturno foram lá formar o Excalibur, né? O Anjo foi o começo da saga dele se tornar arcanjo, né? Porque foi quando ele numa dessas lutas contra os carrascos, ele foi preso pelas asas, né? Aquele arpão prendeu ele nos túneis lá com os arpões dele pelas asas, e aí ele teve que depois amputar essas asas. Aí depois foi dito que era uma coisa do Cameron Rod, né, que não tinha aquela necessidade, mas que foi coisa do Cameron Rod também. E aí vem a saga do Arcanjo logo depois, que é uma coisa que reflete até hoje. E muitos anos depois, com o surgimento do Gambit, sempre falavam que tinha um segredo em torno do Gambit, né? E aí foi revelado que o Gambit era o mutante que mostrou para os Carrascos e para o Senhor Sinistro, que era o criador dos Carrascos, né? E o líder dos Carrascos, onde ficavam os Morlocks. E que iniciou todo esse massacre. E eu também não sei se é essa coisa da nostalgia, daquele sentimento da época que eu li esse gibi, mas essa pra mim é a minha saga, uma das minhas sagas mutantes favoritas. E o Marquinhos, eu defendendo essa saga, independente de nostalgia, Massacre dos Mutantes é uma puta de uma saga. A cena do Arcanjo com as asas cravadas, assim, quase que crucificado, o Igor adolescente, quando viu aquilo ali, adolescente quase criança, ficou, caramba! Tem um impacto, assim, uma violência não apelativa, que é fenomenal. O drama dos Morlocks é uma coisa de você falar dos X-Men, de preconceito, de combater, de uma relação que sempre fizeram com o povo judeu e os nazistas. Isso foi uma representação fidedigna do que todo mundo fala da base histórica dos X-Men. E para mim é uma saga assim, fenomenal. E esse retcon do Gambit foi um dos poucos retcons que eu gostei. Eu não sou muito fã de retcon, mas eu achei que revelaram o segredo do personagem muitos anos depois, deram uma valorizada legal. Eu não gostei porque não foram os criadores envolvidos. Eu acho que o Claremont contando essa história poderia ter um pouquinho mais de camada,
Mas é uma saga maravilhosa, marcou praticamente a primeira entrada da Psylocke no grupo, teve uma participação muito maneira, ela ainda lutava de armadura, porque ela só tinha telepatia e no corpo a corpo não sabia brigar direito. A gente viu o Colossus apanhar, que era uma coisa que, apesar dele tomar uma surrinha de vez em quando, mas foi uma surra federal. E para mim é uma saga que me marcou também. Eu acho que é uma saga espetacular. E o Colossus com sangue nos olhos depois, né? Porque ele tava ali, eu lembro como hoje dele matando aquele mutante Maré Selvagem, né? Que era aquele que rodopiava e soltava estrelinha, shuriken, lâmina, né? Ele indo atrás e quebrando o pescoço dele e falando, não, eu acho que era o Arpão, né? Arpão, você é o próximo. E ele com sangue nos olhos, coisa que eu nunca tinha visto o Colossus daquele jeito, Que era Maurício. um pacifista e, caramba, foi o bicho que Isso. pegou. Ele tava louco, porque ele achava que tinham matado a Kitty, né? Que tinham matado a Lince Negra, né? Ó, eu gosto também, eu tenho ótimas lembranças desse gibizinho aí de melhor dos X-Men número 2, de um já longínquo, dezembro de Sim. 97. Eu Aquela tive uma essa edição capa. também. Apesar de eu ter as edições da Abril originais, eu não tinha, salvo engano, a terceira parte. Foi publicada em quatro edições. Eu acho que eu não tinha a terceira parte. Eu só fui ler completo, quer dizer, completo do jeito Abril, né? Nesse melhor dos X-Men 2. Foi X-Men 31, 32, 33, eu acho. Eu Acho que Mas foi também li até a encadernado 34. também. como é, Igor? Eu também só li nesse encadernado. Depois, nas mensagens, eu não li, eu não tinha as mensagens X-Men na época, eu não colecionava, eu comecei a colecionar na 56. E um detalhe que eu esqueci de falar que para mim foi muito marcante nessa saga foi a luta lendária do Wolverine com Dente de Sabre. Ah, eu ia falar dela, porque já começa, né, com essa pancada aí, o Dente sabe ali cercando a mansão X, e Wolverine sente, né, que o bicho tá chegando ali e cai na porrada com ele. É uma luta linda, Alan Davis desenhando, e possuído ali no teatro, né? E é um negócio, bicho, que de novo, é o que você fala de violência não apelativa, né? Não precisa mostrar víscera, sangue voando, jorrando pra todo lado, tudo mais, mas na pegada ali da arte da coisa, é muito bonito. Entenda o bonito, né? É muito bem feito. Sim, De um jeito que você fica empolgado mesmo para ler aquilo e fica naquele choque da violência, a coisa, a sensação toda que a saga passa, né, de que deu merda, porque é um plano eugênico, né, do Senhor Sinistro de fazer uma poesia ali nos Morlocks, que ele acha que é um beco sem saída evolucionário, que é uns mutantes que não servem para nada, e manda matar lá, né, até como um teste lá para esses executores deles, são os carrascos. E os X-Men se metem no meio porque a gente tem a Tempestade, que é a líder, né, dos Morlocks. Tem a questão toda de se unir, os mutantes se defender e tudo mais. E eles acabam se lascando no processo aí. É um negócio bem feio. No sentido das consequências mesmo e da história em si. Eu gosto muito da edição da Panini de 2013, deixa eu ver, é isso mesmo, julho de 2013, que é um capa cartãozinho com a saga toda, que é aquela capa clássica, né, dos X-Men olhando feio, com o Wolverine, o charutinho na boca, e no original tinha assim, né, vamos lá, e aí, mexam com a gente, tipo assim, procurando briga mesmo, sabe? Do Romitinha, é uma capa linda. E uma curiosidade aí dessa capa também, né? Ela já foi relançada mais recentemente lá nos Estados Unidos, com uma alteração, acho que a gente comentou isso outro dia, não foi, Marcos? Que por conta da política antitabagista da Marvel, antes da Disney inclusive, essa capa foi mexida para tirar o charuto da boca do Wolverine. E saiu em edições mais recentes. Aí acho que eu comentei isso também lá no Escapistas. Teve a história do pai do Quesada, né, que faleceu de câncer de pulmão e tudo mais, é fumante. Quesada meio que baixou isso aí. Nick Fury não fuma mais, Wolverine não fuma mais, ninguém mais fuma, nem coisa. E aí mexeram em algumas capas. Essa foi uma delas.
Teve tain de Massacre de Mutantes, que eu acho que não saiu nesse encadernado, não saiu no Melhores X-Men 2, que é aquele da saga do Demolidor. Número 1 agora, né? Que é aquele confronto do Dente de Sabre com o Demolidor. Numa das primeiras histórias ali da saga do Demolidor. Da primeira edição, inclusive. É um gibi bom. Oi, Maurício. Sim. Não, fale. É um gibi bom, e só um detalhe já que você falou do Wolverine, tem uma das coisas que eu adoro na luta dele com o Dente de Sabre, que eu achei onde o argumento e o desenho casaram bem, e é o terror da Psylocke, sendo caçada pelo Dente de Sabre, tentando fugir dele, ele tentando caçá-lo, o Wolverine entra para ajudar, ela não sabe se ela tem mais medo do Dente de Sabre, que quer matá-lo, da ferocidade do Wolverine. Então, enquanto o Alan Davis dá um no conflito entre os dois, na arte, no argumento, desenvolvimento psicológico da Psylocke como, entre aspas, uma pessoa normal no meio de tamanha bestialidade, eu acho que aquilo ali assim, é uma jogada muito boa de roteiro do Claremont, dando camadas, fazendo com que os personagens tenham sentimentos, que eles sofram, que eles tenham esse tom de humanidade. Para mim, assim, é o que ele fez de melhor na passagem pelos X-Men, de mostrar, enquanto tem um lado massa velho com uma pancadaria boa, tem um outro lado para dizer, tem sentimento aí envolvido, tem uma pessoa de carne e osso com medo. E nunca mais a gente ia ver Psylocke com medo, né? Depois ela ia viver de fio dental e katana por aí. E tem isso, né? Nessa época o Wolverine ainda é o canhão descontrolado, né? Que eles chamam, o loose cannon. E é o cara que sempre tem uma coisinha assim que a galera tem medo, que não tá necessariamente domesticado ali, né? Naquele meio. Isso sempre deu um charme bacana pro personagem e um elemento para as histórias que deixava elas mais interessantes. Só antes da gente continuar, Marcos, fechando aqui, você falou, eu não achei referência aqui a programa de extermínio sair na Marvel Vintage. Deve sair por aí, ou nesse maior saga dos X-Men em algum momento, porque esse maior saga dos X-Men, acho que o nome é esse, né? Os maiores classes X-Men, maior Eu saga. acho que é. É uma reprodução do Marvel Milestones, o X-Men Milestones, que a Marvel publica lá, também com essa capinha amarela e tudo mais. E lá já saiu também. Eu tenho ainda, eu me desfiz de muita coisa, mas pegar o Extermínio e Massacre de Mutantes, veja bem, essa que eu comentei com vocês aí, que foi de julho de 2013, eu não consegui me desfazer, porque são duas histórias que eu gosto muito, em duas edições muito boas, papel bom, capa boa, foi um preço ótimo na época. Essa edição de Pegar o Extermínio é de abril de 2014, R$ 29,90 por 330 páginas, tempo que nunca mais voltará. Saudade. E são dois arcos aqui, né? Tem programa de extermínio, mas tem o arco anterior, que é da primeira ida dos X-Men a Genosha, do Claremont com o Rick Leonardi, que também é muito legal. Eu não tinha lido isso, eu li pela primeira vez aqui, né? Nesse encadernadinho da Panini. E eu adoro o Rick Leonardi, já falei aqui de outras vezes. E uma curiosidade, quem finaliza o Rick Leonardi aí em uma das edições é o Paul Craig Russell. Aquele mesmo que fez Eric e tem tantos outros gibis dele por aí, né? Ele é um baita finalista também. Aliás, o Leonardo sempre foi bem servido de finalista, né? Além do Russell. A gente pode destacar aqui também o Al Williamson, que é um baita desenhista nível assim, classe A mesmo, né? Mas que se contentava em fazer a finalização ali dos desenhistas dele. E que sempre foi um puta finalista. Homem-Aranha 2099, por exemplo, é do Rick Leonardi, finalizado pelo Al Williams. É muito bacana mesmo. E você, Maurício, qual a sua saga preferida dos X-Men? Mas olha, eu pensei numa mais recente, mas eu vou falar de uma mais antiga também, em homenagem aos nossos leitores, leitores não, né? Nossos ouvintes, que é até basicona, né? Pra quem todo mundo tem que gostar dessa, que é a saga da Fênix Negra. E explico por quê. Porque eu comprei isso onde foi que saiu? Isso é X-Men Classic? Não sei onde foi que isso aqui saiu, ainda em formatinho. E Saiu eu li X-Men Classic. Pronto, e eu li isso de vez assim, Marcos. E não consegui parar de ler, sabe? Eu acho que é uma baita aventura. É um negócio que, se hoje eu pela milésima vez for pegar para ler,
Eu leio como eu li na Epic, comprei a Epic há algum tempo e li toda de vez assim também no tapa, porque Claremont e Burnie tem uma simbiose, apesar de todas as tretas que a gente conhece, todas as discussões, todos os problemas de relacionamento lá. Mas esse conflito deles dois, né, acabou gerando histórias sensacionais. E X-Men do Claremont com Burnie é uma montanha russa. Eles saem de um canto e vão para outro, e vão para outro, e cai um avião, eles estão no avião, e aí sai correndo, pega um barco para sair do Japão para ir para Madripoor, de Madripoor eles vão para o céu. Então não para nunca. Se eu fosse X-Men, eu ia sentir saudade de escritório de advocacia. E olha que eu não sinto saudade de escritório de advocacia. Mas, bicho, eu gosto demais dessa saga. Pela história, né? Olha que eu não sou muito fã, acho que X-Men com a metáfora é, de raça, enfim, qualquer metáfora que você queira, mas dentro de coisas mais mutantes mesmo, pra mim são os favoritos, mas acho que ter uma história com Shi'ar, quantidade cósmica, não é muito de X-Men não. Mas essa é uma história que mostra a versatilidade da franquia, né? Os caras estão indo para outro lado do cosmos, uma personagem possuída por uma entidade milenar, secular, milenar, da existência toda, né? Ali rival do Galactus, como a gente foi ver depois lá em Excalibur. Galactus foge dela com o rabo entre as pernas. E funciona bem, sabe? Os elementos, a relação entre os personagens, naquela coisa bem louca, assim. Então a gente vai ver isso de novo com a ninhada também, né? É uma história que eu gosto demais, assim. Eu acho que uma das maiores duplas criativas, se não a melhor dos gibis, é Claremont e Burnie. Podem me xingar aí, quem quiser, mas é gibi mainstream mesmo, é gibizinho de herói. E eu acho que o que esses dois escreveram aí, até Punho de Ferro, o gibi dele, Punho de Ferro, Herói de Aluguel, quer que seja, leiam, bicho, você vê que tem uma energia ali naquelas histórias que é muito legal de ler. Eu fico com Saga da Fênix Negra porque se eu ler hoje, como todos os X-Men, a fase X-Men Claremont Burnie, que vem logo depois ali, né, tem Paul Smith, Romitinha vem depois também, tem esse comecinho aí da saga, da passagem ali curtinha, é muito boa. Essa fase toda aí é ponto alto pra mim, assim, não tem uma edição ruim. Pode ter uma edição mais ou menos, mas ela tá tão no meio de 10 edições antes boas, 10 edições depois sensacionais, que você quer ler, porque tem 2 quadros ali que vão começar um subplot que vai ser desenvolvido nas próximas 10 edições, que é muito legal também. Verdade. Não cai a peteca nunca. É o auge, né, do Claremont com o Burnie. Pra mim é o auge, é a saga da Fênix Negra. Né? É o auge da dupla, Marquinhos. Ainda tem um detalhe. Ela cresceu muito mais no futuro. Por que eu falo isso? Porque Hollywood correu atrás dela várias vezes. Todo mundo tentou mexer na Fênix depois. Todo mundo tentou reviver, quase na maioria das vezes com coisas desastrosas. Eu concordo com o Maurício que o Claremont e o Burnie são uma das maiores duplas da história dos quadrinhos, e eu admiro essa saga porque, ao contrário de outras sagas e outros arcos famosos nos quadrinhos, não é futuro alternativo, não é uma saga fora da realidade, isso é continuidade, era gibi mensal, e é uma saga que para mim é uma das grandes sagas icônicas dos quadrinhos, para mim a maior saga dos X-Men em termos de mídia e de lembrança de marca, se não for a maior da Marvel, porque revolucionou tudo, serviu como base para frente. O único defeito dessa saga, que é que ela tem um defeito, é que as pessoas não esquecem e ficam tentando remexer, e aí depois ninguém mais aguenta a Fênix, ninguém mais aguenta a Jean Grey morta, e minha gente, todo mundo depois levou os X-Men para o espaço e esqueceram que eles vivem aqui defendendo o mutante. A gente viu aí, né, ao longo dos anos, um sem número de mau usos da Fênix. Até recentemente o dizer cagar tudo de vez e dizer que a Fênix é mãe adotiva do Thor. Ela possui meu amigo, ela apareceu primeiro como mãe, aí depois foi pegadinha do malandro, porque a Gaia, a deusa mãe do Thor, né, não é uma mãe presente, porque é só a personificação do planeta, né? Então a Fênix estava lá porque o Odin é doido para comer a Fênix também, naquela época dos Vingadores pré-históricos. E aí ela faz
um torneio de campeões para ver quem ela vai possuir, né? Tem o próprio Vingadores vs X-Men, aquela saga que eu me recusei a falar lá na live com o Daniel, porque aquilo é muito ruim e botar a Hope como Fênix também. Antes você teve aquela Fênix End Song, né? Que a Emma vira Fênix, as Cucos viram Fênix, aí vem em AVX. Tem o Fênix 5, né? As 5 O Fênix. Quaia chega a virar Fênix também, não chega? Via, todo mundo, né? O Quentin diz que ele é o próximo hospedeiro, né, da Fênix. Ele sabe que ele é o psionico mais poderoso de sua geração e tal, e enfim. A Echo do Demolidor virou Fênix, minha gente. Eu não quis ver, mas quando eu vi, isso me revoltou de uma forma. Não, até pelo personagem nem tanto, viu, Igor? A questão é a história toda que é ruim mesmo. É uma É porque porcaria. eu gosto da Echo, mas eu gosto da personagem urbana na época do Bendis. Exatamente. Poxa, na cidade, com aquela pegada de vigilante, aquela pegada que é o universo que ela foi criada. Quando tira ela pra botar como entidade cósmica, pô, Marvel, pra que isso, bicho? Eles já deu um tempo dos quadrinhos, né? Os quadrinhos precisam ser recuperados, a influência nefasta dele aí nesse último ano dos Vingadores. Então, assim, a Fênix foi muito mal utilizada de lá pra cá mesmo, né? Eu acho que fora a encarnação Rachel Summers, que também é do Claremont, né? Dificilmente a gente viu uma interação boa aí da Fênix. Mas é um excelente ponto de plot, né? A Fênix, chegar da Fênix e tudo mais. Mas infelizmente é aquela coisa, quando colocam um personagem toda hora, né, um personagem overpower, você acaba perdendo o medo dele, né? Um Carnificina, por exemplo, o vilão do Aranha, se bem usado, ele pode botar medo mesmo, tipo assim, caralho, agora esse cara vai aparecer e vai matar todo mundo. Por outro lado, se você tem um Carnificina que a cada 2 meses aparece no gibi, faz uma gracinha e some, vira piada, né? É verdade, é verdade. Assim, Fênix Negra pra mim é o concurso, assim, de sagas dos X-Men, porque é da dupla que transformou os X-Men no que eles são hoje em dia, né? É inegável isso. Começo dos X-Men, a revista a revista foi cancelada, né? Na verdade, ela não chegou a ser cancelada, mas ela tava só republicando histórias. Aí veio o Giant Size com o Len Wein e o Cockrum. Só que logo depois o Claremont assumiu e deu continuidade. E aí com o Byrne foi que a coisa estourou e transformou o X-Men no que é hoje, né? Então, não, foi cancelada sim. Tem uma época que... Ela chegou a sair, porque pelo que eu lembro, ela não deixou de ser publicada, mas ela só publicava para a republicação, né? É só a republicação. A gente mas depois parou, se eu não me engano, depois de só republicar, teve um hiato, e aí ela voltou com o Claremont salvou, porque chegou uma hora que nem republicação a galera aguentava mais. Isso, aí vem a Giant Size, mas peraí, antes do cancelamento, existe uma história, né, aquele Marvel História Secreta até fala isso, que na época os números, né, de banca demoravam para chegar, demoravam meses para chegar. Então, quando o Neil Adams assume, a gente tem ali o Neil Adams, o Steranko tinha ido um pouco antes também e tudo mais. Quando o Adams assume, ele revoluciona. E essa fase é muito boa, tanto o Steranko quanto o Neil Adams, bicho. Isso tinha que sair por aqui, porque é muito legal de ler. É loucaço, mas é muito bom de ler. Saiu aqui. Saiu? Saiu pela Salvat, né? É verdade. Saiu na capa preta da Salvat. Eu tenho. Eu demorei uns 3 meses pra ler, mas eu tenho. É verdade. Não, aquilo é legal demais, pode ler. É datado pra hoje, sim, mas assim... Não, os desenhos são excelentes, mas o texto, meu amigo... eu gosto. É complicado. É aquela saga do monólito, é quando eles mudam os uniformes, né? Que eles ficam com cada um com um uniformezinho seu, né? Com o Destruto, a Polaris, aí a saga no monólito, né? Tudo isso daí. O Fera, salvo engano, ainda com a versão humana dele, né? Ainda não tinha se transformado naquela versão... Ele via nessa época aí. Mas isso. O gibi é cancelado, a X-Men, né? Depois veio a ser chamada de Uncanny. Sim. E batizada retroativamente, como se fosse sempre Uncanny X-Men. Ela
Eu te explico, né? O X-Men sempre tiver um adjetivo Uncanny, mas por muito tempo foi só X-Men o título. Sim. Mas tem um tempo que fica sem sair o gibi, e quando volta em Giant Size, né? Com a reformulação lá dos X-Men, que a gente conhece, né? Os novos X-Men, Wolverine, Colossus, Tempestade, Noturno, etc. E aí, quando volta a mensal, volta com a numeração antiga, mas pulando números, porque eles consideram histórias que os X-Men apareceram até ali como números específicos para chegar perto da edição 100. Que cachorrada, né? A galera tava reclamando na época do legado, né, do Marvel Legacy, que foi quando adotou essa numeração secundária nas capas e tudo mais, que a gente sempre comenta, que fizeram umas mutantes lá, tipo, que tava saindo o gibi do Punho de Ferro na época, né? E eu acho que é do Mike Perkins com o Duggan, não é o Duggan, não, é o outro lá, o Brisson. Sim. E aí ia chegar no número 100 também, né? Então eles calcularam os números de heróis de aluguel, tanto pro Luke Cage quanto pro Punho de Ferro. Então, assim, tinha que chamar uma auditoria urgente lá, porque a Marvel fez umas mutantes lá. Pra chegar perto dos números redondinhos, né? 100, 80, 800. Eu gosto da Giant Size também. Aliás, duas curiosidades, né? Uma, a Epic Collection, que tem essa parte antiga, anterior, imediatamente até o Giant Size, se chama É Sempre Mais Escuro Antes de Amanhecer. Que é a fase justamente que é a sua republicação e o finalzinho mesmo, né? Até o cancelamento. E aí a outra, a seguinte, né? Começa com o Giant Size X-Men 1, que é a estreia da nova equipe, e segue o primeiro ano todo ali, até o Noite dos Sentinelas, lá, não lembro se o nome é esse. Noite dos Sentinelas é o nome do primeiro episódio do gibi, do desenho animado. O desenho bom. Que é aquela edição que tem eles lá no Rockefeller Center, né, na véspera de Natal, quando os sentinelas invadem, aí eles acabam sendo levados para o espaço. No espaço eles voltam no ônibus espacial e a Jean salva todo mundo e é possuída pela Fênix. Então acaba ali, bicho, o gibi seguinte, né? O volume seguinte da Epic Collection. E não tem como você ficar, porra, quando é que sai o próximo, sabe? É sensacional isso, assim. É um gibi que a gente já leu 10 vezes, mas nessa apresentação, desse jeito, nessa sequência de história, assim, quando você termina de ler, você quer ler a próxima. É emular, né? Esse sentimento aí do gibizinho mensal de você querer ficar arrancando os cabelos esperando chegar o próximo gibi na banca no mês que vem. E o Luiz Cláudio lá do Avante Vingadores, nosso parceiro lá, meu amigão, ele faz esses levantamentos todos, ele gosta muito dessas listas, né? E ele já me mostrou alguns links aí que Saga da Fênix Negra tá sempre nas cabeças lá das 100 maiores histórias em quadrinhos de todos os tempos e tudo mais, batendo muitas vezes o Batman no 1, pau a pau com o Watchmen e tudo mais. Claro, propostas diferentes, públicos diferentes e tudo mais, mas pra quem abre a cabeça sabe que dá pra gostar disso tudo sem ter que diminuir um pra elevar o outro. É verdade, é verdade. Eu queria até Bom, aproveitar que tá falando de saga, só fazer uma justiça poética e citar uma saga que quase ninguém fala, e eu acho que marcou os X-Men e é também uma das minhas favoritas, que é A Queda dos Mutantes. era isso que eu ia falar. A gente pode, como cada um já citou uma, a gente pode citar rapidamente algumas outras que merecem menções honrosas, né? Tem essa Queda dos Mutantes, ela é muito bacana também. A Panini publicou quase tudo ali daquela época, né? Dos anos 80. Ela já publicou tudo e é capaz dela pegar muita coisa agora com o Saga dos X-Men. Então, ela chegou a publicar a Queda dos Mutantes, né? Até só que, como tudo que era publicado na época dos X-Men, não era pensado para. Não era. É uma fase, né? Não é bem pensado para ser uma saga. Né? É uma curiosa, construção, né? É tudo separado, né? Ela é uma saga, mas tudo dos Novos Mutantes acontece no título deles, tudo do X-Factor acontece no título deles, tudo dos X-Men nos títulos dele. A saga acontece simultaneamente nos 3 títulos, mas eles não conversam. Cada um só fica dentro no do finalzinho seu mundo, é que tem alguma coisa que junta tudo, né? Que junta, e eu tenho como uma milestone, em homenagem ao Maurício, a única milestone que eu tenho gringa é essa da Queda,
E a queda tem algumas coisas que mexem muito os X-Men depois, porque o Arcanjo vem da queda, a morte do Douglas, Ramsey do Cifra acontece na queda, os X-Men naquele plot que todo mundo esqueceu, o maior erro de continuidade da história da Marvel, são os X-Men invisíveis a objetos eletrônicos, que do nada todo mundo esqueceu isso. Também tem a ver nessa época. Eu acho que é uma saga que impactou muito lá pra frente e eu gostei muito desse formato que envolve todo mundo, mas ao mesmo tempo cada um no seu quadrado. O problema é que fica sendo lento, né? Porque é a mesma coisa de Inferno. A Panini lançou em 6 ou foi em 7 encadernados e da saga Inferno mesmo é só um encadernado disso. Demorei 84 anos pra ler isso tudo. E tem foi uma curadoria assim, bem completista, né? Pro bem e pro mal. São 6 volumes parrudos. Não são 6 volumes de 6 edições só, né? Acho que tem volume de 8, volume de 10 edições, por aí. Eu lembro que um dos últimos tem 10 edições, eu acho. E é uma coleção bacana, mas é difícil de ler, sim. Primeiro porque tem Novos Mutantes nunca é bom de ler, né? Venhamos e convenhamos. Não sei quem é que gosta, o Mal eu com certeza tá ouvindo agora e tá concordando comigo, porque ele não gosta de sidekick e personagemzinho adolescentezinho. E tem 2 filhas, né, que daqui a pouco vão estar adolescentes também, então ele vai sentir a dor aí. E eu acho que tem muita coisa ali que podia ser cortada, sabe? Ou foi capricho mesmo ali da editora. Da editora, não a Panini, né? Mas foi esqueci o nome dela agora. Que fez essa curadoria. Ela apresentou pra Panini, né? Pra Acho que era Carol Pimentel? Acho que sim, isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Ou foi ela ou foi a Dandara Palankoff. Não, acho que foi a Carol. A Dandara ainda não tava na Panini não na época. E aparece Exterminadores, aparece Novos Mutantes, aparece Quarteto Futuro, se eu não me engano. É uma saga claro. que, meu Deus do céu, Tem que eu ter li recentemente e é sofrida. E me corrija se eu estiver errado, até porque eu só li os 2 primeiros volumes, comprei todas e acabei vendendo, porque não desisti, mas me corrija se eu estou enganado, mas não tem nenhum textinho de continuidade, de explicação, de justificativa, que é aquilo ali para colocar o leitor novo para entender aquele momento lá, né? É o velho procure na internet. É tipo o jogo Dark Souls, você começa sem nada e se vira, aprende aí como é que funciona. Inferno foi lançado assim mesmo, com trocentos personagens, eu concordo, é extremamente cansativo. Eu gosto da saga, mas simplesmente porque eu sou uma garota de programa dos X-Men, mas é uma leitura sofridíssima. Olha, eu gosto muito de algumas sagas mais recentes, né? Como eu falando também, já que a gente está mencionando outras aqui, eu gosto de uma época que a gente tem ali que tem muita coisa legal. Segundo Advento, Complexo de Messias, a gente tem ali também o Necrosha, que é bem farofa essa, né? Mas são zumbis lá em Genosha e tudo mais, porque Genosha é destruidíssima na época do Grant Morrison, né? Vem lá aquele enxame de sentinelas. Genosha é destruído no primeiro arco, na primeira edição, na verdade. Nas primeiras páginas, para ser mais exato. É a grande abertura do Morrison, né? No arco dele, essa destruição de Genosha. Para promover, né, uma necessidade de resposta ali cultural, social, filosófica e tudo mais mutante, que é aquela onda mutante, né, do arco do Morrison todo. Mas depois vem Necrosha com esses mortos, né? Tem Selene no meio e tudo mais. Tem umas histórias bem legais ali. É uma época que a Marvel tava brincando de ressuscitar todo mundo, né? Teve também o arco lá do Gibi do Hércules, que tem os personagens voltando à vida também. Enfim, eu gosto muito dessa fase aí. Inclusive, a morte do Noturno. É Complexo de Messias ou é segundo Advento? Nunca me recordo. Eu acho que é Segundo Advento. Não, é Complexo de Messias. Complexo de Messias. Que é a primeira, né? Que é com a Hope pequena, que tem que salvá-la e fugir lá dos caras que estão querendo matar. Pra mim, Maurício, foi a última saga boa dos X-Men. A última saga que me pegou dos X-Men, que eu curti real, porque eu não gosto dos X-Men do Grant Morrison. Eu não gosto nem de longe. A última saga boa pra mim dos X-Men foi Complexo de Messias.
Não, aquilo, bicho, é muito bom de ler. Você fica com os cabelos em pé ali a cada final de edição. Porque teve uma sequência, né, semanal. A cada semana saiu umas 2 edições do arco. E você ficava com o cabelo em pé, porque é sempre uns ganchos muito bons de cada edição. É um evento assim, os X-Men em fuga, né? Todo mundo, todos contra ele, quer caçar a Hope, né? Do contexto ali de que não tá nascendo mais mutantes. De repente teve esse surto de poder lá que explodiu a cidade toda. E encontra um bebê mutante lá, que é a Hope. E os X-Men pegam ela e vão tentar salvá-la. E tem até essa história que ela acaba ficando com o Cable, né? Uma referência ali à própria a Isso. infância do Cable, em que ele foi entregue para os Ascani para ser protegido, e aí o Cable foge pelo tempo, né? E o Bishop vai atrás porque tem uma profecia que ele acha que Isso. essa criança vai acabar desencadeando aquele futuro dele e tudo mais. E é o Olivetti desenhando até, nem lembro quem escreve esse gibi do Cable, mas é uma história bem É o legal, assim. Duane Swinkezinski. Swizerviskis, o show É, saúde. Eu nem me arrisco. É isso mesmo. E é um jogo de caça de gato e rato ali ao longo do tempo, né? Eles voltando e fazendo armadilhas, desmontando armadilhas, tudo mais. É bem legal essa fase toda. Mas os dois arcos, né? Tanto o Complexo de Messias quanto Guerra de Messias que tem depois e o Segundo Advento, que é a volta da Hope. Nossa, isso é muito bom, bicho. É muito Eu só não legal gostei mesmo. do Bispo vilão, ó, Maurício. Eu achei que distorceram muito o personagem, porque precisava ter um vilão. Eu achei que ele demorou a perceber que estava errado. Foi a única parte que me incomodou no final dessa trilogia, mas o começo, Complexo de Messias, eu acho que eles conseguiram fazer uma série que deu gosto de maratonar. Você lia uma edição na ansiedade para ler a próxima, para saber o que estava acontecendo, eles conseguiram controlar o ritmo. Cada personagem, cada grupo tem o seu desenvolvimento. Eu achei uma saga muito redondinha, apesar de eu ter alguma rejeição a alguns dos artistas envolvidos. Eu achei que a saga merecia alguns desenhistas melhores, mas eu concordo contigo. É uma parada assim de você sentar para ler que te diverte muito. bom, então eu vou citar três aqui que vai uma para desagradar cada um de vocês, né? Uma para desagradar o Maurício, outra para desagradar o Igor e uma que eu acho que vai juntar todos nós novamente. Então eu vou citar primeiro uma que vai desagradar o Maurício, que é a recente Hoxpox, né? House of X e Powers of Ten, que é aquela coisa. Foi Como me iludiu. foi uma revolução, realmente. O potencial daquilo é imenso, mas a gente tá vendo ainda, as consequências não foram aquilo. Teve muita consequência legal, mas não chega nem perto do que prometeu, né? E eu acho que foi uma revolução dos mutantes que foi aquela coisa, foi quando a Marvel resolveu reinvestir, né, nos mutantes, depois que eles compraram a Fox e tinham os direitos novamente do cinema, então eles resolveram reinvestir nos personagens. A segunda é justamente os X-Men do Morrison, que que também foi uma forma de revolução na época, né? Porque Sim. foi aquela coisa de tirar os uniformes coloridos, eles todos com couro preto, né? Foi o cinema que influenciou a fase do Morrison ou foi o contrário? Agora eu tô em dúvida na cronologia, no timeline da coisa. Eu não lembro. Salvo engano, foi o cinema, mas foi Eu uma acho que coisa partiu quase do que. cinema. Uma coisa Culpa do quase que Bryan simultânea Singer. mesmo. Pronto, e foi uma revolução, né? Porque talvez o que o Hickman fez e que durou mais foi o que o Morrison tentou fazer na época, porque tinha aquela Corporação X, né? Tá certo que Banshee também. comandando com a Monet. Isso, tá certo que teve depois era junto com a fase do Chuck Austin, mas assim, a gente esquece o Chuck Austin e foca Por só favor. no Morrison. Agradeço. E aí o que eu acho que vai juntar nós três aqui novamente é a Era do Apocalipse, né? Por favor. Puro suca do Massa Velho, espetacular. O Igor adolescente leu Era do Apocalipse, aquilo ali mudou todas as minhas mesas de RPG. Aquilo ali ficou fenomenal, porque assim, o que eles fizeram com o Ciclope, com o Wolverine, o Noturno, espetacular. Era do Apocalipse, assim, é uma saga que eu não recomprei,
É uma das poucas que eu não tenho, das que eu queria ter. Ainda fico paquerando de que sai um Omnibus baratinho. Gosto muito. Agora, minha grande crítica ao X-Men do Morrison, para mim, não é os X-Men. Ele precisou reinventar. Eu não gosto quando a Marvel dá um personagem para um escritor estrelinha e diz: faz do jeito que você quiser, esquece tudo, refaz tudo e faz do seu jeito. Eu acho que os X-Men são grandes demais para isso, mas a fase de Krakoa começou tão bem, meu Deus do céu. Me iludiu tanto. O que Tanto o Igor, potencial. o que o Igor tá falando aí se aplica, por exemplo, ao que o Bendis fez, né, com os Guardiões da Galáxia. Sim. E é o que o Tom King faz em todo gibi que ele pega. Mas sim, Falando assim, com o que um Bendis fez e com o que o Tom King faz, né? Aí tá hoje. e aqui estamos, né? Mas sim, olha, vou discordar de você quanto a Roxbox, né? Dinastia X, Potência de 10. Eu gosto muito, eu fui grande entusiasta disso aqui quando tá saindo semanalmente. E acho que é um baita começo, é isso que o Igor falou mesmo, ali enganou a gente. Na verdade, o dinheiro falou mais alto, o Rickman disse: não, essas ideias são boas demais, vou levar pro Autoral. E se fudeu, fez lá o Three Moons, né? O nome do gibi lá, o Autoral dele, que não deu certo. Ele percebeu que a galera tava esperando ele voltar pra Marvel apenas. E paciência, bicho, é uma pena. Agora entendo que isso também é muito um reflexo aí de todos os problemas da indústria como um todo. Mas acaba que foi mesmo um tiro no pé ali que a Marvel fez, porque a Marvel agitou muito, fez muito away e acabou fazendo nada, né? Foi um pastel de vento gigante aí que se tornou a saga toda, né? A fase. E é lamentável, mas a gente avisou, né, que cuidado, não canta essa pedra antes não, vamos ver primeiro aí, mas os fãs se empolgaram. E eu queria falar de uma Agora, outra. foram importantes no momento, né? No momento eles levantaram, tanto o Morrison quanto o Hickman fizeram barulho, fizeram mídia, X-Men foi pro debate, vendeu. Eu Sim, achei que a única coisa que prestou foi para não deixar os X-Men caírem de vez. Porque o Hickman menos, mas o Morrison pegou os X-Men numa fase que também estava muito complicado. O Hickman, óbvio que os X-Men estavam relegados ao último plano da Marvel, mas para mim só serviu para dar uma sobrevida. não, eu acho que se pegasse aquele momento ali, cozinhasse em banho-maria, né, mostrasse a construção de Krakoa, crescesse a história para os lados, sem precisar entrar em Orcs agora, em Nimrod e tudo mais, mas fosse mostrando história dentro daquilo ali, tipo X-Men em São Francisco, em Utopia, né, a fase ali como é que chama? Do Astonish X-Men também, assim, render mais a coisa sem precisar ficar toda hora mudando tudo, né? Como Você pegar Krakow e tirar Cavaleiros de X, tirar Fallen Angels, tirar Excalibur, tirar o Julgamento do Magneto, tirar Inferno, fica alguma coisa que dá até para ler. Porque X de Espadas é a Olimpíadas do Faustão, dos X-Men. Se você tirar tudo isso, o título principal dos X-Men é espetacular. Até hoje é bom. Eu acho que é o Duggan que está na frente, se eu não me engano. E É o ainda é Duggan. um gibi divertido. Pena que não é só ele. Porque os Novos Mutantes, aparecem os Novos Mutantes que, meu Deus do céu, voltamos para os anos 80. E aí eles cresceram muito e não souberam o que escrever. Me perdoem as feministas, mas nada do que a Tini Howard escreve para os X-Men presta. É um gibi pior que o outro, eu queria muito gostar. E assim, ter uma molecada de 20 anos que defende fervorosamente, eu digo, meu Deus do céu, que pena. Leia uma fase do Burnie com o Claremont. Você tem mais algum aí pra citar, Maurício, pra gente encerrar? Mas, pensando aqui, tem muita história, muito arco assim que não é tão conhecido com suas capas gigantes e tudo mais, mas que eu gosto muito. Por exemplo, o Astonish X-Men é uma fase que é muito boa. Dinastia M também é um arco que tem muito Vingadores, mas também tem muita coisa como é que diz? Dos X-Men mesmo, né? Teve muita Sim. referência ali, quando o Logan lembra do passado dele, e aí desemboca naquele gibi péssimo do Daniel Way. Mas a gente vai ver muito gibi, muita coisa divertida nessas sagazinhas menores. Assim, é difícil a gente fazer jus a todas as sagas, ela ia brigar aqui com a gente por conta disso. Mas
tem muita coisa legal. Eu gosto da saga dos 12, olha, pode ter gente me xingando agora Ixi, aí. Maria. Mas eu gosto da saga dos 12, sim. Eu gosto Me da. xinguem, mas eu gosto também. Tirando aquela espada-lança do Cable, o resto eu gosto dessa saga. É. Mas eu gosto daquela fase que nunca acabou não sendo, né? Tava falando isso com o Joel ontem até. Eu gosto muito daquela parte que ia começar o Joe Kelly e Steven Seagal depois de Operação Tolerância Zero. Que depois eles acabaram sendo demitidos, né? A Marvel não quis concordar lá com uma coisa que a Marvel já tinha concordado, que é a direção que eles iam tomar no gibi dos X-Men. E aí a Marvel deu pra trás e disse, então foda-se, não quero ficar aqui não. Eu também não quero, e acabou que eles foram embora, e o Alan Davis, que estava desenhando alguns gibis, assume o título também, né? Assume a parte da escrita. Aí faz Magneto War, né? Guerras Magnéticas, eu acho, como ficou aqui conhecido. Na iminência ali de sair do formatinho da Bahia para ir pro Premium. Aí quando entra no Premium, a gente tem a saga dos 12. Eu gosto Olha. muito dessa fase também, é uma farofa bem, bem divertida. Olha aí, olha aí. E você, querido ouvinte, qual é a sua saga favorita dos X-Men? Manda aí pra gente, comentem aí na sua rede social favorita, comentem aí no post do podcast, no site, manda aí mensagem pra gente nas redes sociais e fale aí qual é a sua saga favorita dos X-Men. Acho que é isso. Igor, depois de muito tempo, depois de várias tentativas, idas e vindas e um filho no meio do caminho, você finalmente participou, né? Que massa, fico feliz que deu bom. Tava doido para participar e trocar uma ideia com vocês. Eu fico vendo no YouTube em tempo real e comentando. Sou amarradão no projeto e é bom estar aqui com vocês. Espero estar mais vezes aqui trocando uma ideia. Ah, você já tem as portas abertas aqui para falar com a gente e você estará. Vamos colocar suas redes sociais aí no post. Quem ainda não conhece o Igor, siga lá o Igor, que ele tá sempre reclamando do Vasco, falando de gibi e postando foto do Baby Meda. Então, Bem vale por a aí, pena. vamos embora. Maurício Dantas, muito obrigado, viu? Quero dizer aos meus haters aí, né? Fãs ou haters, que mais uma vez vocês se decepcionam porque eu não tô aqui xingando, tô falando um monte de coisa que eu gosto dos X-Men, pra vocês verem que eu não detesto X-Men, eu detesto o gibi ruim. Até gosto de alguns, na verdade. Sempre esse gibi ruim é um defeito que todos nós temos, todos nós gostamos de um gibizinho farofa. É quase Reconheço. uma instituição, né? É verdade, é verdade. Então é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br